loucura, vez que eu saí da caverna agora, depois de 2 anos de pandemia, em maio. Foi a primeira vez que saí de casa, comecei para a festa, não sei vocês. E a ideia aqui também é um pouco de contar para vocês como é que a gente foi, como é que a gente transformou a empresa, como é que a gente passou durante esses 2 anos. Então a ideia é realmente abrir a cozinha, compartilhar um pouco do que a gente vem construindo lá, na Média. A gente até mudou de marca durante a pandemia, essa marca nova. Nós vamos contar um pouquinho de como é que a gente estruturou toda a nossa estratégia de PLG. Então, desde 2019, a gente sempre usou o nosso produto assim, foi nosso canal de crescimento, nosso canal de aquisição de clientes e também nosso canal de venda. Então, eu vou contar um pouquinho de como a gente estruturou essas alavancas de crescimento e também gerou e aumentou a nossa taxa de conversão através de PQL, principalmente aí uma metodologia que a gente criou, que a gente desenvolveu lá dentro, passo a passo, e vou trazer para vocês, a gente pode conversar depois sobre ela. Só contando a Metzer aqui. A gente começou em 2000 as primeiras conversas com o pessoal de 2015, 2016, resolvendo um problema muito básico. Todo mundo já formou com um trabalho nas normas da BNT aqui já, né? PCC, enfim. A gente resolveu esse problema de início. E aí, conhecendo o mercado, dominando o mercado, a gente entendeu que é um problema gigantesco, um mercado super grande. A gente tem 8 milhões de estudantes no Brasil, a gente tem mais de 300 mil pesquisadores, e dentro desse mercado, dentro dessa área, existe uma eficiência super grande. Mas também existe um problema, né? E esse mercado é uma característica. Então, um mercado de característica que a gente precisa ter canais de aquisição super pequenos, super grandes, desculpa, com um CAC super baixo, e a gente precisa construir uma estratégia que também seja de CAC baixo, com custo baixo, para a gente conseguir, até porque o nosso produto é totalmente B2C, com um ticket com arco baixo. Então, e essa é a solução, né? Então a gente criou uma plataforma online que ajuda esses estudantes, pesquisadores a desenvolver, pesquisar, captar recursos de pesquisa. Então, a gente hoje ajuda pesquisadores a financiar sua pesquisa também. E de lá para cá, de 2017, quando a gente lançou o produto, começou a escalar, a gente chegou esse ano aí com 1 milhão de usuários. Então, desde quando a gente começou a desenhar nosso produto lá em 2019, a gente entendeu essa particularidade do mercado e começou a criar hipóteses sobre ele. Eu acho que quem começa a empreender também sempre começa a criar hipóteses sobre canais de aquisição, canais de crescimento do seu negócio. E os primeiros desenhos, os primeiros rascunhos que a gente construiu de hipóteses, foi assim, como é que a gente cria um network effect aqui? Como é que a gente faz o nosso produto começar a gerar demanda, a se conectar, a fazer com o nosso usuário, gerar valor para os nossos usuários e, através disso, dessa própria rede, a gente começar a escalar. Então, esse foi um desenho que eu tenho os slides originais lá de 2019, posso mostrar para vocês, 2018, 2019, quando a gente começou a olhar esse canal. Até lá a gente tinha outras hipóteses também de crescimento, B2B, enfim. Mas em 2019 a gente apostou no PLG, apostou em produto e construiu isso. Então, explicando para vocês, o que é mais demanda? Bom, eu demando gente na plataforma. Eu crio mais projetos, são mais trabalhos, são mais pesquisas, são mais materiais que a gente pode usar. Quando eu tenho mais projetos, eu tenho mais similaridade, eu tenho mais colaboração. Então eu posso juntar pessoas que estão pesquisando, trabalhando coisas parecidas, com áreas de pesquisa parecidas, e também fazer com que essas pessoas conversem, com que essas pessoas troquem, para que a gente tenha uma ciência mais colaborativa. Que é a grande missão que a gente criou é democratizar a ciência, né? O grande valor que a gente quer entregar para eles. Com isso a gente gera mais colaboração gera mais recursos, mais valores, e aí são recursos que são mais referenciais para a área de pesquisa, mais pesquisas, mais conexão entre pesquisadores, e assim por diante. Isso gera mais valor para a nossa ferramenta, para a nossa plataforma, e a gente gera esse ciclo. Então essa foi a hipótese que a gente começou. E aí a gente precisa fazer essa hipótese, né, botar essa roda para girar. Então, a primeira etapa era gerar demanda. E nada melhor que nosso amigo SEO, né? Acho que o Locke está aqui, a gente teve uma experiência de trabalho junto com o nosso Softplan, que até pulou o slide da minha apresentação, mas tudo bem. Recapitulando um pouco, então, eu tenho uma base de empresas de tecnologia, eu fiquei aqui em Florianópolis em 2015, para ser um dos primeiros funcionários da Resultados Digitais, trabalhar dentro de uma área de consultoria, que ficava junto com uma área de CS, mas eu atendi alguns clientes específicos. Lá eu conheci algumas pessoas, atendi diversas empresas. Nesse período comecei em paralelo, né? Em 2017 eu saí da RD, fiquei um tempo fora e trabalhei depois aí 1 ano e meio, 2 anos
nosso soft plano do projeto chamado Sage LV, com o Loki, que foi minha dupla lá, então a gente fez um case super legal de SEO. E 2 anos, 3 anos depois, vamos lá, vamos usar SEO aqui dentro da Metro, vamos usar SEO no canal de aquisição. No início a gente sempre usou o blog, né? O nosso blog já era um blog super tracionado, hoje ainda é um blog que briga com as principais palavras-chave. E em 2017, 2018, esse blog gerava em torno de 600 mil acessos por mês, 700 mil acessos. Só que quem trabalha com blog sabe a dificuldade de esse blog se transformar no trial, se transformar no QR, da gente gerar uma caminho, fazer esse processo de conversão. Então a gente foi olhar para o nosso produto e entender, bom, o que eu tenho aqui de insumo que eu posso transformar em aquisição, indexar para algumas palavras-chave são estratégicas, criar landing pages e isso gerar aí trial, gerar cadastro dentro da plataforma. Isso também está encaminhado com uma decisão interna que a gente colocou na Metzer de 2020 montar um squad que a gente chamou de Growth Dev. Então, reunindo o time de produto, junto com o time de marketing, junto com pessoas de UX e pessoas de marketing. E desde então, esse squad ele é responsável por nossas entregas que eu vou mostrar, que eu vou apresentar para vocês. A gente começou a entregar o produto. E começou a integrar, trazer o produto e botar o produto para fora. O que a gente pode usar aquele produto e deixar lá para o usuário final usar? Então a gente criou uma ferramenta de modelo, onde a pessoa já cria um modelo direto de trabalho acadêmico, um gerador de referência. Hoje a gente está brigando aí com a palavra-chave de referências bibliográficas, tem um volume absurdo de buscas no mês. E, por último, o Hub, que é uma plataforma que a gente está indexando todos os trabalhos criados e publicados na nossa plataforma. E hoje tem mais de 25 mil trabalhos e páginas publicadas lá, e isso está gerando uma demanda para a gente na cauda longa. E por último, mas não menos importante, que na minha opinião que foi a grande estrela, e também essa estrela foi literalmente a estrela da morte, porque em 2020 a gente gerou tanta demanda para esse cara que ele fez quebrar todo o nosso produto. É o que a gente chama de editora anônima, né? O PLG tem aquele bordão de você deve mostrar seu produto, né? Não falar sobre ele, que é e a gente levou isso na fé. Então a gente, vamos lá, vamos botar nosso produto no ar, o usuário vai poder utilizar, vai poder usar a nossa plataforma, vai poder fazer todo o seu trabalho acadêmico, toda a sua pesquisa, usar todos os módulos, e aí quando ele quiser gerar um PDF ou coisa, ele vai se cadastrar. Esse cara, com ele a gente começou a usar, começou a gerar demanda para ele, começou a utilizar o tráfego do nosso blog, que já era super posicionado. Então teve um mês, por exemplo, que gerou 90 mil acessos nessa editora anônima, assim. E aí esse mês nosso produto não aumentou. Então, a gente teve literalmente frear a demanda, consertar a casa, resolver os problemas, e a gente sabe como é que é perder embalo, né? Em marketing a gente está sempre olhando para frente, mas precisou ser feito, porque realmente daí já estava baixando o preço, já estava impactando os usuários que também estavam pagantes, né? Enfim. Então a gente conseguiu gerar esses 90 mil usuários nesse editor anônimo, e ele também continua sendo um dos principais canais de aquisição e geradores de trial na nossa plataforma. Bom, primeira etapa lá, resolvido. Temos demanda, temos gente chegando, temos trial não é um problema. A gente precisa saber como é que a gente vende para essa galera. Né? Como é que a gente faz esse processo de conversão? Principalmente no produto que é totalmente self-service e não tem vendedor nenhum. E as vendas acontecem através da própria tela, do e-commerce. Vale igual tem um chatbot, que é uma ferramenta, o último atendimento humano é suporte realmente. Então a gente vai olhar para essa jornada. Eu acho que quando a gente fala de inbound, tem muito aquele canal de marketing, funil de marketing de vendas, né? Então, basicamente esse é o nosso funil de marketing de vendas, é o nosso funil self-service. Então eu gerava tráfego, caía no blog no landing page, caía às vezes no editor anônimo, virava cadastro, do cadastro ele precisava ativar para virar trial, ativar o e-mail, então tinha uma quebra ali. Em alguns casos tinha recuperação, depois venda, depois ativação, quando vendia nosso NPS sempre foi super alto. A gente sempre teve NPS acima de 60. Então, a gente sempre teve uma entrega muito boa no produto, nosso produto sempre entregou uma experiência muito boa, mas o problema estava nas quebras ali no nosso funil,
toda essa jornada, porque essa jornada ela é feita pelo próprio usuário. Não tinha ninguém do meu time ajudando ele, sem conteúdo, né? Sem que seja conteúdo, sem que seja um bot, sem que seja uma central de ajuda, ou sem que seja um vídeo, por exemplo. E eu não sei vocês, mas a nossa empresa ela sempre foi orientada a dados. Então a gente foi, vamos quebrar esse funil e vamos entender o que é ele. Como é que acontece, quais são as etapas, qual é a taxa de conversão de uma etapa para outra. E isso, essas quebras, elas orientaram o nosso processo de experimentação dentro do SPED de Growth Dev. E aí, acho que uma dica importante também que quem é de marketing às vezes esquece é a parte de documentação, de gestão do conhecimento, né? A gente sempre esquece de anotar o que a gente faz, anotar o que deu certo, anotar o que deu errado. Mas o grande aprendizado que a gente trouxe desse nosso SPED foi exatamente isso. E hoje, revisitando alguns experimentos que a gente fez no passado, eles começaram a funcionar. Por quê? Porque os produtos não tinham maturidade, não estavam com umas quebras em algumas etapas que antigamente não faziam sentido, né? Então, por exemplo, tem uma curva azul lá, né? Uma curva azul que é de e-mail ativado para o sign-up, que é uma pessoa que fez o cadastro e virou trial. Você ativar o e-mail para virar trial. 80%. Quando a gente começou a trabalhar, essa quebra foi 5%. Então a gente subiu 20%, taxa de percentual, a gente mantém estável a 80%, 82%, um dia ou outro baixa. E lá atrás a gente fez um experimento de, vamos botar aqui no momento de validação do e-mail, no telefone, vamos ver o que vai acontecer. A gente botou, caiu para 40%. Hoje, com essa taxa de 80%, a gente botou de novo, não mudou em nada. Então a gente já ganhou além do e-mail, a gente está ganhando o telefone. E o segredo é, o telefone não é obrigatório. Não está lá, só o formulário. O usuário não sabe. Não é obrigatório. Mas alguns clientes, na verdade, 80% de quem ativa está preenchendo o telefone. E isso é um estudo de trabalho de outro canal, que depois eu vou contar um pouquinho como é que a gente está usando. Então, a gente olhou para toda essa quebra do funil, foi entendendo, foi criando iterações, entendendo onde é que nossas alavancas, esses possíveis crescimentos. Tem um número super legal, assim, que é aquele da página de planos para conversão em venda. A gente tem 40% da nossa taxa de conversão nessa página. Ou seja, o nosso checkout não era problema, a gente achava que o nosso checkout era um problema lá atrás. Não sei o checkout de vocês, mas o meu converte 40%. O problema estaria a gente chegar lá, aí é outros 500. Mas é outra jornada, outro momento da jornada. Então, na maturidade desse projeto, né, de entender essas quebras do funil e fazendo essas iterações dentro desse spread de Growth Dev, a gente já tinha rodado experimentos e a gente sempre trouxe aqueles experimentos ou uma etapa do funil como um OKR. Então, cada quarta a gente olhava para um OKR e falava, esse aqui, o foco vai ser essa primeira etapa de onboard, agora vai ser o foco ali do checkout, por exemplo. A partir do momento que a gente já tinha dado um ciclo completo para todo o nosso funil, a gente foi entendendo a metodologia e foi principalmente conhecendo, estudando sobre o produto e falar, bom, vamos ser agora, vamos tentar dar um PTL, vamos entender aqui se agora que a gente já tem bastante história sobre o nosso produto, bastante uso, já tem maturidade sobre os dados aqui da nossa plataforma, vamos tentar alocar com um PTL e identificar quem é o nosso perfil ideal, quem é o nosso cliente ideal, e principalmente, vamos começar a gerar ele, levar esse PQL para o nosso funil como uma possível quebra. Eu não sei se vocês sabem o que é PQL, mas é o que a gente chama de Product Qualifying Lead. Esse gráfico ele exemplifica um pouquinho. Eu acho que para quem é de marketing, trabalha com marketing, vai pensar como. Não é o PQL, né, gente? É bem diferente do PQL. Estou fazendo um deparo aqui mais para comparação. Porque são coisas totalmente diferentes e o PTL ele é só para o produto, ele não tem nada de baixou e-book A, e como e-mail B, não. Ele é consumo do teu produto e também características demográficas dele. Então, só para vocês entenderem, depois que a pessoa fez o lead, fez o trial, tem um processo de onboard, de adaptação, e o PTL não é quem terminou o onboard. O PTL é o usuário que fez ações, que o onboard também pode ser um fator importante. Então, ele mistura um pouco desses três. Pega as informações de consumo do seu produto, ou seja, quais ações que ele fez dentro do seu produto, quais
funções que ele usou, que mostraram que ele é um usuário de engajamento e especificamente que essa função impacta no processo de conversão e não necessariamente é o que vai fazer esse cara avançar lá na frente e ser um cliente que vai render no futuro. Eu estou olhando no primeiro momento só de conversão. Tá? Tem as características de profile, né, e companhia, que no nosso caso não tem companhia, mas a gente olha isso aqui numa visão de qual a universidade, se é uma privada, se ela não é, qual é o tipo de trabalho que a pessoa está fazendo, qual o canal de aquisição, qual dos formulários que ela entrou no nosso site. Então a gente olha todas essas quebras e casa com um perfil de forma speaker. Então, esse usuário então, que é qualificado, que é o usuário que, usando a nossa plataforma, ele tem uma tendência a converter mais do que os outros usuários que a gente tem dentro da Metzer. E aí existe uma forma padrão, eu chamo de Google também. Acho que vocês já conhecem, né, essa forma aí. Né? Fica no e-mail de topo de funil, adiciona 10, e-mail de funil, convertendo tal material, somando tantos pontos e virou MQL, né? Mas aqui o MQL também é assim, se começaram. Não sei se vocês viram aquele livro do Yes Push, que o PQL ele traz exemplos justamente assim. E basicamente não faz sentido se a gente for olhar, principalmente olhando para o momento de maturidade que nós, como profissionais de marketing, temos hoje: acesso a dados, acesso a tipos de produto, acesso a informações, ferramentas, construir uma forma de qualificação olhando para a nossa visão sobre o processo de conversão. Eu acho que isso impacta, eu acho que aquilo impacta. Na verdade, não é assim. Esse aqui é só um exemplo, tá, gente? A gente até começou a fazer isso, mas de uma outra forma. Pô, vamos lá levantar a nossa base, vamos entender que ações são mais feitas, informações que estão impactando lá, quantas ações que o usuário média faz para converter, se o número de ações tem impacto, que tipo de ações são feitas mais vezes e usuários convertem. Então a gente até fez uma primeira versão assim, extraindo dados da nossa base, extraindo dados do nosso produto, mas a gente entendeu que não fazia sentido também construir um produto, construir um modelo de PQL olhando para suposições, né? Então a gente avançou, falou, pô, vamos usar um pouquinho a cabeça. A gente já tem algumas coisas super legais que a gente já tem aqui dentro da Metzer que a gente pode utilizar para construir um modelo, para construir uma forma de identificar quais são esses usuários que usam a nossa ferramenta, que engajam com a nossa ferramenta e principalmente que convertem com a nossa ferramenta. E a gente aqui tem só para representar os bancos de dados. Então vamos pegar lá todos os bancos de dados olhando para perfis do usuário, buscamos informações da nossa ferramenta de pagamento, buscamos outras informações dos outros bancos de dados, juntamos com o RudderStack, que é uma plataforma de coleta de dados de informações de produto, e com o RudderStack a gente conseguiu mapear toda a nossa ferramenta. Então aqueles gráficos que eu mostrei anteriormente, a gente criou, né, usando essa ferramenta. Essa é uma ferramenta que ela é super, do ponto de vista do usuário de marketing, ela é super fácil de usar, tá? A gente não precisa de um desenvolvedor ou de alguém de produto super complexo para usar. E também o próprio time de dev, ela permite uma interação super rápida. Então a gente começou a mapear todo o nosso produto, identificou quais eram os pontos principais de ações, de funções. Esse clique aqui é importante, esse clique é importante. E aí a gente vai fazendo várias rodadas, né? É uma CDP, para quem é um Customer Data Platform. É um concorrente do Bixpanel e tem outras plataformas que oferecem isso. Só que o RudderStack, quando a gente acessou, ele tinha uma forma gratuita de você instalar local na sua máquina, instalar nos seus servidores e usar. Hoje eu acho que eles vão te mudar a especificação, enfim, mas a gente era usuário ativo deles. E aí a gente pegou todas essas informações e começou a usar Python. Uma coisa básica que toda pessoa de marketing tem que saber, é uma brincadeira. Mas eu tinha um estagiário bom de dados, e foi ele que criou essa mágica aqui. E a gente encontrou essa biblioteca de Python, né, que é o PyCart. Depois eu até encontrei vários materiais sobre. E essa biblioteca ela começa a montar modelos regressivos. Então ela começa a pegar um monte de dados, um monte de informação que tem ali, e
começa a analisar um padrão e mostra algumas probabilidades. Depois eu tenho os gráficos e eu vou mostrar um pouco de como é que foi esse passo a passo e como a gente construiu lá. E aí, casamos tudo isso com o Customer.io, que hoje é a nossa ferramenta de automação focada em PLG. Eu gosto particularmente, sou defensor dela, porque ela é super integrada com o produto, com o Order Stack, com o Analytics, com o Facebook. E lá a gente pode fazer um push, fazer um SMS, fazer uma segmentação de campanha, fazer um e-mail baseado em qualquer ação, qualquer função, qualquer coisa que tiver dentro do seu produto. E também, hoje a gente criou um botzinho lá dentro do WhatsApp, usando também o Customer.io. E a gente chegou em 11% de conversão de PQL para cliente. A nossa média, antes disso, a nossa média histórica de quem não é PQL é de 5% de quem é trial para cliente. Não sei se tem referência, mas é uma taxa super alta, olhando do ponto de vista de PLG, olhando para esse mercado totalmente self-service. E a gente, para esse modelo, nos primeiros experimentos que a gente fez, a gente chegou em 11% de taxa de conversão, principalmente usando somente um e-mail. Nosso teste inicial foi assim: a gente criou um modelo de PQL, primeira versão, rodando máquina local, assim, testando, chegamos no modelo, criamos segmentação, fizemos um disparo. Nessa segmentação a gente chegou, o primeiro e-mail foi 9,5% de taxa de conversão. A gente falou: opa, tá ficando bom o negócio, então vamos iterar. E aí, só para dar um exemplo para vocês, olha só como o PyCart ele gera. Ele vai lá pegando as informações e ele vai botando a importância dessa variável nesse processo de conversão. Então, esse aqui é um passo bem antigo, tá? E a gente foi entendendo que, bom, esse ponto aqui não é tão importante, né? Esse ponto aqui a gente vai excluir, esse ponto aqui a gente vai adicionar. Então, sei lá, do ponto de vista de perfil. A gente tem lá o curso, tem a source de onde ele veio, qual foi a conversão, a universidade dele, se ele fez login, se ele usou o biblioteca de referência, por exemplo. E do ponto de vista de uso da ferramenta, vamos lá, a gente tinha várias coisas. Então, a primeira versão era lá. Ele dava um erro de geração de PDF como super importante para o processo de conversão. Então, esse modelo foi sendo iterado, foi sendo melhorado, e aí, semana através de semana, a gente foi tirando, adicionando algumas coisas para treinar a inteligência artificial do PyCart para identificar o PQL ideal. E a gente sempre foi pegando safras recentes, né? Eu acho que o nosso produto ele tem um ciclo de venda super rápido e uma geração de demanda também rápida, né? A gente troca de ciclo para cada semestre, né? Então a gente sempre buscou, e até hoje a gente busca pegar o cohort de 45 dias para trás. Então esse modelo está sempre sendo atualizado com os últimos 45 dias. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E isso está mudando automaticamente e vai identificando esse nosso modelo de PQL. Vai transformando ele num modelo que não é estático, que é um modelo que vai se adaptando conforme o mercado, conforme as características elas vão se adaptando e vão se mudando. Principalmente porque a gente tem uns comportamentos sazonais dentro do nosso mercado, né? Então isso a gente conseguiu trazer para esse modelo de PQL, para esse modelo de identificação. Olha só, aí como é que a gente começou a validar, né? Então, a gente ia sempre gerando vários modelos, gerando semana a semana, e através do Customer.io a gente criou uma automação que jogava aqueles e-mails para dentro do Slack. E eu clicava lá no link do WhatsApp e mandava WhatsApp para as pessoas. E essa ação também impactou em aumento de vendas. Então, poxa, um e-mail mais um WhatsApp. O WhatsApp aqui, tá, gente? Não é API, não é API oficial, o WhatsApp business mesmo, eu clicando, eu fazendo um spam na frente do usuário. Esse experimento aqui impactou para a gente aumentar ainda mais a taxa de conversão. Só que aí teve um problema, né? O problema é a gente não usar uma API oficial e o volume ser super grande. Então, a gente teve uma rodada de aprendizado aqui super legal, que é o que a gente está executando hoje, depois eu falo um pouco sobre,
Mas o mais legal é aquele, ó, vocês viram, tornou-se pequeno com probabilidade de 0,96. Então, essa taxa aqui, esse número que a gente, através desse WhatsApp que a gente foi também, entendendo qual que é esse valor que a gente vai utilizar como barreira. Né? Ele já é um valor de 0 a 1, qual a probabilidade desse lead, desse try sendo pequeno. A gente começou com 70, com 80, com 85, e a gente chegou no número que é 92, e aí a gente usa esse 92 com todos os outros processos de comunicação. Então, para vocês terem uma ideia, aqui eu peguei essa semana, vocês podem ver, então, os usuários, ó, eles começam a fazer as ações, vai subindo os dados. E aí, isso a gente vai tendo para toda a base, tá? Usuário com 20, usuário com 50, usuário com 90, e aí quando o usuário vira, chegando nesse valor de 92, ele entra para um fluxo de automação, um fluxo de comunicação específico, e esse aqui é só um exemplo do fluxo de e-mail, né? Muita gente diz que e-mail não vende, então, só para vocês terem uma noção, o fluxo tem 3% em média de conversão. Aquele e-mail, o segundo e-mail ali foi o primeiro e-mail de teste, que está com 9,7% de conversão. Conversão para venda, tá, gente? Então, uma pessoa que abriu esse e-mail, a gente tem a taxa de 9,7% de conversão em venda para esse fluxo de automação ali dos experimentos de PQR. E aí a gente vai rodando depois a otimização dentro desse fluxo, testando cópia, aquela coisa toda que a gente já sabe que é básico de marketing, né? Bom, mas essas rodadas de aprendizado com o PQR, eles trouxeram ótimos resultados e principalmente assim, o que a gente conseguiu identificar que, bom, a gente tem muito a melhorar desde lá da etapa do topo de funil, porque a partir do momento que eu tenho esse estudo que eu sei que realmente impacta no processo de conversão, impacta em venda, eu começo a olhar para o topo de funil e falar, vou comunicar assim, vou comunicar isso, vou mudar meu site. Então, todo esse processo do PQR também orientou todo o nosso processo de geração de demanda, olhando para a parte de comunicação, olhando para conteúdo, para a geração de valor. E aí, só um resumo rápido, né, do que a gente enxergou usando o PQR usando esse modelo que é automatizado e que vai se atualizando com inteligência artificial. A gente teve um aumento de receita, então a gente tem em torno de 40% de aumento de ticket médio do usuário da PQR, comparado com a nossa base total. A taxa de conversão média nossa hoje tem 6%, do PQR histórico em geral tem 10%. Tem alguns momentos, alguns picos, algumas campanhas. E a gente principalmente tem um lifetime velho, aí de 30% desses usuários que são PQR antes de assinar. E a gente continua usando esse modelo para outras coisas. Então a gente começa a aplicar agora para aumentar a retenção do nosso produto. Só que num viés não de conversão, mas de o que faz o usuário ficar mais tempo, usar nosso produto por mais tempo. Então a gente está criando um segundo modelo e está começando a utilizar esse processo de engajamento, o processo de CS também. Gente, queria agradecer. Deixo meus contatos, meu LinkedIn, meu e-mail.